Vamos então à segunda parte neste capítulo. Nós paramos aqui quando a Cipriana colocava para o Camilo, o algoz do Pedro. Pedro feriu-te em momento de insânia, de desequilíbrio, perdido de ilusão na mocidade turbulenta. No entanto, pai de família que foste, homem refletido e prudente que aparentava ser, não encontrastes no espírito mínimo resquício de piedade fraternal para desculpá-lo. Há 20 anos instilas em torno de ti a peçonha da víbora. Há 20 anos inocula, em torno de você mesmo o veneno da serpente. Você está ali vivenciando no veneno. Você está fabricando o veneno que você manda, mas você fica com ele. Você está vivenciando neste veneno, na postura de famulento chacal, na postura do lobo faminto. Você está ali exercitando há 20 anos o ódio, a ira, a raiva, fabricando veneno que fica com você, se envenenando, olhando para a vítima como se fosse um lobo faminto. Olha a posição, olha a colocação que a Cipriana faz para a atitude do Camilo, que está muito ali, bem confortável naquela posição de vítima, gostando de poder exercer a posição de carrasco, de destilar o veneno que tem nele para cima do outro, de odiar. Ele gosta de estar ali odiando. Esse que é o seu problema. Podendo conquistar a Láurea o prêmio dos vencedores com o Cristo, se perdoasse, você estaria conquistando o prêmio junto ao Cristo. Preferistes o punhal da vingança, ombreando-te com os malfeitores, igualando-se aos malfeitores endurecidos. Você não tem diferença nenhuma dos malfeitores endurecidos na atitude que você tem. Olha o que ela está colocando para ele. Onde esbarrarás, meu filho, com os teus sentimentos desprezíveis? Em que muralha de angústia serás algemado pela justiça de Deus? Quer dizer, o que você está fazendo para você? O que te espera? Dos olhos de Cipriana escorriam grossas lágrimas. Camilo vacilava entre a inflexibilidade e a capitulação, entre a dureza e a rendição. Extrema palidez cobria-lhe o rosto. E quando nos pareceu que ia proferir uma resposta a esmo, quer dizer, sem pensar, uma resposta sem sentir, a missionária dirigiu-se ao meu orientador, pedindo-lhe com humildade. Ela viu que ele ia dar uma resposta a esmo sem sentir, ela virou para o Calderaro e falou: Calderaro, meu amigo, ajude-me a conduzi-los. Sigamos até o lar de Pedro, onde Camilo atenderá a nossos rogos, os nossos pedidos. Meu companheiro não hesitou. Voltando-se para mim, obtemperou: a irmã transportará Pedro com os próprios recursos, mas o outro, o algoz ali, o Camilo, terrivelmente escravizado aos pensamentos inferiores e às intenções criminosas, porque a vontade dele ali é fazer com que o Pedro desencarne, ele está ali com todo o ódio, com todo o fel. Então, escravizado aos pensamentos inferiores, às intenções criminosas, é pesado de carregar. Ele está pesado pelo ódio, pela raiva, pelos sentimentos duros, pelo veneno que ele está fabricando dentro dele. Por isso que ela pede ajuda do Calderaro e do André para carregar o Camilo, porque ele é extremamente pesado pela vibração dele. E o Pedro ela mesmo carregaria. Conduzamo-lo nós ambos. Ele é muito pesado, vão os dois conduzi-lo. Dando-lhe nossos braços, Calderaro à direita e eu à esquerda, reparei que o paciente não reagia, compreendendo talvez a inanidade, a inutilidade de qualquer rebeldia, deixava-se levar sem protesto.
colocamo-nos assim em jornada rápida. Em breves minutos penetrávamos confortável residência, onde uma senhora na sala de estar tricotava junto de 2 filhos pequeninos. A conversação doméstica era doce, cristalina. Mamãe, dizia o menorzinho, onde está o neneco? Voltou ao serviço. E Celita? No colégio. E Marquinhos? Também. Eu queria todo o mundo, ele queria todos os irmãos, né, aqui em casa. Para quê? Indagou a genitora sorrindo. Sabe, mamãe, para rezarmos por papai. A senhora reparou ontem à noite como estava aflito e abatido? A jovem matrona transluziu certa angústia nos olhos, mas objetou em tom firme. Confiemos em Deus, meu filhinho. O médico recomendou-nos tranquilidade e estou convencida de que a providência nos ouvirá. Vamos lembrar que o Pedro se casou com uma mulher de espírito elevado. Lançou o inteligente olhar sobre a criança e acentuou. Vá distrair-se, Guilherme, vá brincar. Perdão. O pequeno Guilherme, porém, descansou o braço direito sobre um livro de primeiras letras, cismando, teimando, como se indiretamente percebesse nossa presença. Perdão. Enquanto a senhora súbito abandonou o tricô para chorar no quarto à distância. Perdão. Acompanhávamos-nos a cena, comovidos, quando Cipriana se dirigiu a Camilo desapontado. Continuemos. Efetivamente, nosso amigo subtraiu-te a vida física noutro tempo, contraindo assim dolorosa dívida. Entretanto, a voz desse menino devotado à prece não te sensibiliza o espírito endurecido? Este é o lar que o Pedro criminoso instituiu para criar o Pedro renovado. Aqui trabalha ele exaustivamente para retificar-se perante a lei. A lei com letra maiúscula, com L maiúscula, a lei de Deus. Compreendo a responsabilidade terrível assumida com o golpe que te aplicou sem reflexão. O golpe que te aplicou sem pensar. Não foi um crime premeditado, foi um crime irrefletido, foi por invigilância. Meteu ombros a uma atividade desordenada e incessante, derruindo os centros físicos, destruindo os seus centros nervosos, o seu corpo. Antes dos 50 anos no corpo terrestre, revela evidentes sinais de decrepitude, de envelhecimento. Se cometeu falta grave, tem feito o possível por erguer-se numa vida nobre e útil. Ele está tentando se modificar. Ele está fazendo o possível para ser um homem de bem. É isso que a Cipriana está mostrando para o Camilo. Amparou devotada mulher no instituto do casamento, deu refúgio a 5 filhinhos, esforçando-se por norteá-los para o bem, por meio do trabalho honesto e do estudo edificante. Sem dúvida, Pedro cresceu no conceito dos amigos, galgou, conquistou posição de abastança material. Todavia, sabe agora, de experiência própria, que o dinheiro não soluciona problemas fundamentais do destino e que o elevado conceito que possamos conseguir dos outros nem sempre corresponde à realidade. Não obstante todas as vantagens conquistadas no âmbito material, tem vivido enfermo, infortunado, aflito. Apesar disto, tem a seu crédito o serviço realizado com boas intenções, o reconhecimento de uma companheira que o nobilita, o dignifica, e as preces de 5 filhos agradecidos. Quanto a ti que fizeste, palavras da Cipriana
para o Camilo: quanto a ti que fizeste, faz precisamente 20 anos que não abrigas outro propósito senão o do extermínio. O desforço, né, a vingança, né, detestável, tem sido o objeto exclusivo de teus intuitos destruidores. Teu sofrimento agora nasce da volúpia da vingança. O teu sofrimento agora nasce do prazer da vingança. Quer dizer, se ele tivesse perdoado, ele teria galgado degraus, ele estaria ali num caminho completamente diferente. Agora, o que ela está colocando aqui? Que o teu infortúnio, né, o teu sofrimento nasce do prazer da vingança, do prazer que você está tendo com a vingança. É aí que está o teu problema, é o sentimento que você tem de ódio, de se vingar. Vale a pena ser vítima, receber a palma santificante da dor para descer tanto na escala da vida? Vale a pena se sentir assim tão vitimizado e descer tanto na escala da vida, do aprendizado, sendo um algoz, sendo agora um malfeitor? Agora o malfeitor é ele. A benfeitora fez breve pausa, fitou-o, né? Olhou para ele, né, compadecidamente e prosseguiu: contudo, Camilo, nossa palavra enérgica não se faz ouvir nesse santuário. Olha que coisa linda, né? A casa do Pedro ali, graças à evolução, graças à esposa dele principalmente, é um santuário. Que coisa linda a nossa casa ser um santuário. Contudo, Camilo, nossa palavra enérgica não se faz ouvir neste santuário, né? Alá é a maneira de juízo irrecorrível, quer dizer, não é um juízo definitivo, não é uma maneira definitiva, não é uma situação definitiva. És, acima de tudo, nosso irmão, credor de nosso afeto, de nossa estima leal. Com o te visitar, nosso objetivo é ajudar-te. O fato de estarmos aqui é para te ajudar, é isso que ela está colocando. Talvez recuses nossa aliança fraterna, mas confiamos em tua regeneração. Também nós, em épocas remotas, demoramos no desfiladeiro fatal, quer dizer, demoramos na garganta, né, no desfiladeiro fatal a que te conduziste. Nós também, em outras vidas, caímos como você caiu. O que ela está colocando aqui? O que está nos sendo mostrado? Dois irmãos em luta, um errou por ser intempestivo, jovem intempestivo ali na raiva, o outro errou se sentindo vítima, não conseguindo perdoar. Está mostrando ali uma situação que é comum a todos nós, encarnados e desencarnados. Se não passamos nesta encarnação, com certeza passamos em outras por esta situação. E todos nós temos a misericórdia de Deus a nosso favor para que possamos mudar o nosso caminho. É isso que ela está mostrando para todos nós. Passamos longo tempo na atitude da serpe venenosa, né, da serpente venenosa, concentrada em si mesma, aguardando o ensejo de exterminar ou de ferir, aguardando a oportunidade de exterminar ou de ferir. É o que ela está falando, todos nós já passamos por essa situação de querer nos vingar, de querer exterminar, de querer ferir. No entanto, o Senhor todo misericordioso nos ensinou que a verdadeira liberdade é a que nasce da perfeita obediência às suas leis sublimes, e que só o amor tem suficiente poder para salvar, elevar e remir e resgatar. Somos todos irmãos suscetíveis das mesmas quedas, filhos do mesmo Pai. Não te falamos, pois, como anjos, senão como seres humanos regenerados em peregrinação aos círculos maiores. Havia tal inflexão, quer dizer, havia tal entonação
de carinho naquelas ternas e sábias considerações que o perseguidor, dante frio e impassível, quer dizer, antes frio e inabalável, prorrompeu em pranto, né? Ele desmontou em pranto, né? Se desmontou ali. Malgrado tal modificação, alçou o indicador na direção de Pedro e exclamou. Ele pegou o indicador e apontou para o Pedro. Quero ser bom e todavia sofro. Confrange-me, quer dizer, angustiam-me atrozes padecimentos horrorosos. Se Deus é compassivo, por que me deixou ao desamparo? Aqueles soluços a explodirem-lhe da alma torturada feriam-me fundo o coração. Como não chorar também ali ante aquela cena simbólica? Camilo e Pedro, entrelaçados no crime e no resgate, não representavam todos nós? Os seres humanos falíveis? Cipriana, tolerante e maternal, não personificava a compaixão divina, sempre inclinada a ensinar com o perdão e a corrigir pelo amor? Quer dizer, o que eu estava falando aqui agora, não representava aquela cena, uma cena pela qual todos nós passamos, e não representava ali Cipriana, a mostra, né, a personificação do amor de Deus, que vem em socorro, que vem ajudar aqueles que pedem por ajuda, aqueles que oram a Deus pedindo ajuda. Ouvindo as palavras do verdugo, né, do carrasco, a missionária observou: quem de nós, meu amigo, poderá apreender toda a significação do sofrimento? Quem de nós poderá guardar dentro de si toda a significação do sofrimento? Indagas, quer dizer, questionas a razão por que permitiu o Senhor atravessasse tão dura prova. Não será o mesmo que interrogar o oleiro, né, o ceramista, pelos motivos que o compelem a cozer, né, a cozinhar o delicado vaso em calor ardente, ou inquirir do artista os propósitos que o levam a martelar a pedra bruta para a obra-prima de estatuária? Quer dizer, será que não será este o que você está colocando aqui, o significado desse sofrimento, não será o mesmo sofrimento que o barro sente no calor, né, do forno a 1000 graus para se transformar no vaso? Ou a dor que sente o mármore, né, com me fugiu agora o nome, né? O artista, né? O artista bate ali, né, com cinzel, com um martelo no cinzel para criar uma estátua linda, mas a pedra sente a dor para virar uma obra-prima. Nós também temos que passar pela dor, pelo fogo, né, que vai incinerar as nossas más tendências, pela dor que vai fazer com que a gente se transforme um dia em anjo, né, que fará com que a gente queime todas as nossas trevas, as nossas más tendências, e a gente se transforme de pedra bruta em diamante, um diamante lindo, brilhante, né? Camilo, ela coloca: a dor expande a vida, o sacrifício liberta. O amor expande, abre os horizontes da vida. O sacrifício, a renúncia, nos liberta dos grilhões, das algemas a qual nós nos atamos. Quem perdoa se liberta, ele não faz nada para o outro, não, ele se liberta. O martírio é problema de origem divina. Tentando solvê-lo, tentando solucioná-lo, pode o espírito elevar-se ao píncaro, ao auge resplandecente, ou precipitar-se em abismo tenebroso, porque muitos retiram do sofrimento o óleo da paciência, com que acendem a luz para vencer as próprias trevas.
Então, muitos retiram do sofrimento o óleo que ele vai usar na candeia que vai iluminar o seu caminho. Ao passo que outros dele, né, do sofrimento, extraem pedras e espinhos, acúlios, né, espinhos de revolta, com que se despenham na sombra dos precipícios, com que caem, né, nas sombras dos precipícios. Notando que o desventurado chorava amargamente, Cipriana continuou depois de breve silêncio. Chora, desabafa-te. O pranto de compunção, o pranto de arrependimento, tem miraculoso poder sobre a alma ferida. Calou-se a emissária por minutos. Seus olhos muito lúcidos pareciam agora vaguear em paisagem distante. Recolheu Camilo quase maquinalmente nos braços, conservando os contendores, os opositores, conchegados, abraçados, né, ao peito, qual lhes fora mãe comum. Ali, né, abraçando os dois como se fosse uma mãe que sofria a dor de ver dois filhos seus brigando. A dor que sente uma mãe que vê dois irmãos que não se perdoam, dois irmãos que brigam. É essa dor de mãe que ela estava sentindo ali. Transcorrido algum tempo, dirigiu carinhoso olhar ao algoz, ao perseguidor de Pedro, e prosseguiu. Comentas o mal que te feriu, invocas a providência com expressões desrespeitosas, né? Invocas a Deus com expressões desrespeitosas. Ó meu filho, cala o dom de falar quando não puderes servir ao bem. Se o que for dizer não for bom, não fale, cala-te. Vivi igualmente na terra e não padeci quanto devia, considerado o tesouro da iluminação espiritual que recebi do céu pela dor. Perdi meus sonhos, meu lar, meu esposo, meus filhos. O Senhor nos deu, quer dizer, o Senhor deu a mim, o Senhor retirou. O Senhor me deu, o Senhor retirou. Meus dois rapazes foram assassinados numa guerra civil em nome de princípios legais. Minhas duas filhas, seduzidas pelo fascínio do prazer e do ouro, escarneceram de minhas esperanças e permanecem na esfera sombria, emaranhadas em perigosas ilusões. Ainda permanecem, é o que ela está colocando. O esposo era o único amigo que me restava. Entretanto, quando a lepra acometeu minha carne, abandonou-me também, empolgado por visível horror. Desprezaram-me todas as afeições, fugiram os favores do mundo. Contudo, enquanto meus membros se desatavam do corpo que se corrompia, quando me achava relegada ao extremo desamparo dos que me eram caros, robustecia-se dentro de mim o cântico da esperança. Minha alma glorificava o Senhor da vida, triunfante. Então, ela está colocando ali o sofrimento, as dores que ela teve quando estava encarnada. Concedera-me ele, né, o Pai, um dia, todas as graças da saúde e da mocidade, retomando em seguida esses bens que eu guardava por empréstimo. O Senhor deu, o Senhor tirou, que seja feita a vontade de Deus. São palavras de Jó, né, no Velho Testamento. Privou-me dos entes queridos, desfez-me o equilíbrio orgânico, enviou-me a fome e a dor. No entanto, quando a minha solidão se fez amarga e completa, minha fé elevou-se mais clara e mais viva.
quer dizer, tudo isso fortificou a fé dela. Né? Que necessitava eu, miserável mulher, se não padecer para santificar a esperança? Que não precisarei ainda para lograr o acesso a fontes superiores? Quem somos nós, senão vaidosos vermes, com inteligência mal aplicada, aos quais se tem de mil modos manifestado a misericórdia infinita, mas em vão? Foi então a vez de Camilo ajoelhar-se. Do tórax de Cipriana partia radioso feixe de luz, né? Uma porção, um raio de luz radioso partia, né, do tórax dela, que lhe atravessava o coração qual venáculo de luar cristalino, qual dardo, né? Então, do tórax de Cipriana e um dardo, né? Um fecho de luz que atravessava o coração do Camilo. Olha que cena linda, né? Ela iluminou ele ali, né? O infeliz ajoelhado agora beijava-lhe a destra, né? A mão direita, num transporte comovente de gratidão, rociando-a de lágrimas, né? Borrifando, né? As mãos dela que ele beijava, ele enchia de água, borrifando com as suas lágrimas. Sim, disse ele chorando, não me falaríeis dessa maneira se não me amasseis. Não são vossas palavras que me convencem, senão o vosso sentimento que me transmuda, que me converte. Não foram as palavras, foi o sentimento, foi o amor que ela emanou e que perpassou por ele, que ele sentiu. Foi aquele amor que inundou o coração dele, que fez com que ele se convertesse. Palavra nenhuma converte, é o sentimento. É a energia que muda o ser ao qual nós emitimos o amor. E como acontecera a Pedro, também gritou: Mãe do céu, libertai-me de minhas próprias paixões, desfechai-me as algemas que eu mesmo forjei. Quero fugir de minhas sinistras recordações. Quero partir, esquecer, empenhar-me na luta regeneradora, recomeçando a trabalhar. Cipriana confiou-nos o doente, cujo veículo denso descansava no hospital próximo, e num triunfante sorriso de ternura materna enlaçou o ex-perseguidor murmurando. Quer dizer, ela pegou o Pedro, que estava ali nos braços dela, e confiou ao calderário e ao André, e se enlaçou, abraçou amorosamente aquele espírito decaído, né, que era o Camilo. Abençoado, e ela coloca palavras de Cipriana, abençoado sejas tu que ouviste o apelo do perdão redentor. Que o Pai te abençoe para sempre. Vamos! A providência oferece trabalho. Vamos! A providência oferece trabalho regenerativo a todos nós. Que cena linda, né? Ela é enlaçada naquele espírito sofredor, que com certeza tinha uma aparência horrenda, que com certeza fedia por causa dos seus sentimentos. Ela estava ali abraçando como se lhe fora um filho querido. Perdão. Abraçou-se a figura repulsiva do ex-verdugo, aconchegou ao coração e aproximou-se de nós, dirigindo-nos a palavra gentilmente. Irmãos, agradeço-lhes o concurso fraterno. Nosso amigo sofredor seguirá em minha companhia. Espero localizá-lo em terreno de atividade restauradora. Quer dizer, espero colocá-lo em lugar, né, onde ele possa ter uma atividade que vai restaurá-lo, vai fazer com que ele se eleve.
eleve com que ele se modifique. E antes de despedir-se, notificou ao meu orientador: irmão Calderaro, aguardo-lhe a colaboração hoje à noite em favor de Cândida, que deve regressar ao nosso lado, aqui entre aspas, né? Deve regressar ao plano espiritual, deve desencarnar amanhã em definitivo. Precisamos salvar-lhe da loucura total a filhinha. Eles precisam ajudar essa Cândida para salvar a filhinha dela, da Cândida, da loucura. Retirou-se a mensageira, conduzindo o transviado como se lhe fora precioso fardo, enquanto nova luz me dealbava o espírito, me clareava o espírito. O assistente tocou-me o ombro e falou: o coração que ama está cheio de poder renovador. Certa feita, disse Jesus que existem demônios somente suscetíveis de regeneração, abre aspas, pelo jejum e pela prece, fecha aspas. Às vezes, André, como neste caso, o conhecimento não basta. Há que ser o homem, né? É preciso ser o homem animado da força divina, que flui do jejum pela renúncia e da luz da oração que nasce do amor universal. Então, a técnica, o conhecimento não conseguem fazer nem chegar perto do que o amor verdadeiro é capaz de realizar. E vamos ver o amor que emana daquele que ama a todos, porque a Cipriana não era parente, não conhecia o Pedro, não conhecia o Camilo, não era mãe do Pedro, não era mãe do Camilo, mas ela os abraçou como se fossem seus filhos. Ela os amou como se fosse a ela mesma, como Jesus colocou: amai ao próximo como a ti mesmo. Ela amou aqueles irmãos que lhe eram próximos, como ela amaria aos próprios filhos, como ela amaria ela mesma. Ela é o exemplo da força do amor incondicional, que ama e ama a todos à sua volta. Um dia nós chegaremos lá, como o Calderaro colocou aqui para o André, que um dia eles chegarão, nós também. Pela misericórdia divina, nós também um dia chegaremos lá. Dispunhamos-nos a reconduzir o enfermo à casa de saúde, quando a dona da casa assomou à sala em traje de sair e disse aos meninos: preparem-se, filhinhos, visitaremos o papai dentro em pouco. Transportamos Pedro ao leito, dispensando-lhe os cuidados possíveis. Em breve, despertava a sorrir, melhorado, quase feliz. Chamou a enfermeira, demonstrando novo brilho no olhar. Não sentia mais a dor persistente no peito. Algo, refletia ele, expungira-lhe de negrores a cabeça, né? Tinham tirado, né, a escuridão da sua cabeça. Como a chuva benéfica lava e clareia um céu de chumbo. Como a chuva que limpa um céu escuro, a mente dele que estava escura se clareou. Decorrida uma hora, a esposa e os filhinhos penetravam no aposento, partilhando-lhe o bem-estar. Contou-lhes Pedro, chorando de júbilo, né, de alegria, que tivera um sonho iluminativo. Assegurava ter sido visitado pela Mãe Santíssima, que lhe estendera as divinas mãos transbordantes de luz. Era o que ele era capaz de lembrar. Aquele sentimento tão forte que ficou nele, daquela luz, daquele amor da Cipriana. Ele colocou que sonhara com a mãe, a nossa mãe maior.
a mãe de Jesus. A esposa, ouvindo, verteu copioso pranto de alegria e de reconhecimento. E Guilherme, o pequenino, cheio de fé viva, ele que queria orar pelo pai, o espírito, um espírito elevado num corpo ainda pequeno, num corpo de criança, mas um espírito elevado. E Guilherme, o pequenino cheio de fé viva, tomou a destra paterna, tomou a mão direita do pai, osculando-a, beijando-a com filial afeição e agradecimento a Deus. Sensibilizado, acompanhei a cena íntima em que a família reencontrava a paz. E recordando Cipriana, com a sua milagrosa atuação salvadora, compreendi que a mulher, santificada pelo sacrifício e pelo sofrimento, se converte em portadora do divino amor maternal, que intervém no mundo para enobrecer o sentimento das criaturas. Esse capítulo é lindo, maravilhoso, onde nós vemos o amor incondicional a todos, a tudo. O amor incondicional a todos os nossos irmãos criados por Deus, igualzinho a nós, que também fomos criados por Ele. Todos os nossos irmãos nesse planeta, a fauna, a flora, o mineral, todos os seres humanos, todos nós somos irmãos, todos nós estamos em crescimento. E o amor é a energia que pode mudar tudo. Em nós, nos outros, no planeta, tudo à nossa volta. Então a gente tem que buscar arregaçar as mangas e buscar aprender a amar, a se modificar para amarmos cada vez mais e podermos ajudar os outros, não com palavras, mas com amor que emana de nós. Vamos lembrar Francisco de Assis, quando ele dizia para os seus discípulos que o Evangelho precisava ser colocado, o Evangelho precisava ser levado a todos os lugares, a todos os cantos, nem que fosse preciso falar. O falar era o último recurso para se levar o Evangelho. Tinha que se levar o Evangelho pelo exemplo, pelo amor, pela alegria que eles levariam a todos os cantos. Em último caso, falariam dele. Vamos continuar estudando e aprendendo no próximo capítulo.